Os combates titânicos da teogonia não são, na realidade, mais que uma invenção imaginativa do homem. Entretanto, essa invenção não é arbitrária. É uma projeção idealizante e personificadora dos conflitos que assolam a psique humana. Na psique do ser tornado consciente, prolonga-se e concentra-se a disputa inicial que exige uma solução real. Escolher entre matéria e espírito. Tal é o destino do ser humano. Por menos que o homem esqueça o espírito, por menos que exalte seus desejos em direção à matéria, em direção à Terra-mãe, já será suficiente para que caia na banalização. No ser consciente, o meio de satisfazer o amor exaltado pela Terra é o intelecto, e a tradução dos combates da teogonia permitiu divisar a diferença funcional entre o espírito evolutivo e o intelecto utilitário. Este último, ao mesmo tempo submetido ao espírito cíclopes e revoltado contra ele, titãs. Na mitologia grega, o gênero humano é criado por um titã, Prometeu. Os homens em geral, mas particularmente enquanto expostos à tentação banal, tornam-se herdeiros do conflito entre o espírito Zeus e o intelecto titã. O tema atual, a tradução dos mitos que tratam da banalização, fornecerá, portanto, em seu conjunto, uma ilustração complementar desse conflito fundamental entre espírito e intelecto, tema que, ultrapassando o quadro da teogonia, estende-se sobre o conjunto da simbolização mítica. Mas a realização entre os conflitos psíquicos do homem e os combates simbólicos da teogonia contém um aspecto ainda muito mais profundo. A situação essencial do ser consciente pode ser desenvolvida a partir da teogonia, não por ser o homem filho de titãs. A teogonia trata do mistério da criação. O espírito humano é a manifestação mais surpreendente da essência mistério. Nesta perspectiva, a sedução banal, o apego exclusivo à Terra-mãe, aparece não somente como uma revolta do intelecto contra o espírito, mas também como uma queda original, como uma falta da espécie humana em relação à essência mistério. Essa falta define-se como o esquecimento da profundidade misteriosa de toda a vida. O mito nomeia simbolicamente essa falta essencial de morte da alma. A significação psicológica deste simbolismo é a banalização. Esta manifesta-se sob 3 formas que poderíamos chamar, segundo a imaginação mítica, convencional, dionisíaca e titânica. É importante, portanto, antes de tudo, tentar estabelecer a psicologia desses diversos estados de banalização e as diferentes formas de simbolização empregadas pelo mito para caracterizá-los. A banalização convencional. A banalização, sob sua forma mais comum, caracteriza-se pela absoluta falta de elevação, a queda constante e, em consequência, o rebaixamento que, contrariamente à sobretensão nervosa, é um estado de sustentação psíquica. O traço comum com a nervosidade é a causa de toda a deformação psíquica, a exaltação imaginativa dos desejos. O estado em questão não é mais, tal como a insuficiência vaidosa do nervoso, uma perversão, que permanece reduzida ao jogo imaginativo. Quando contraposta à imaginação exaltada, a banalização é sua explosão ativa. Ela é a perversidade em suas formas, não somente sexuais, mas também sociais. Convém, no entanto, distinguir a banalização
da banalidade. Imputável a uma fragilidade natural da tensão psíquica, a banalidade não constitui um estado patológico. O homem banal pode, na medida de suas débeis forças, lograr uma espécie de harmonia que representa uma maneira frustrada de elevação. A banalização, ao contrário, é um rebaixamento individual, o abandono do esforço evolutivo. Esta decadência é constatável independentemente do grau inicial, fraco ou forte, da tensão psíquica. A perversidade convencional distingue-se das formas chamadas dionísica e titânica por uma falta de envergadura da tensão original. O banalizado convencional pode, portanto, ser considerado um banal banalizado. A subtensão doentia do banalizado é consequência de uma carência da função espiritualizante destinada a preparar a reação sensata. O intelecto, reduzido a seus próprios instrumentos, capaz no máximo de formar projetos utilitários, mostra-se inapto a disciplinar a efervescência dos desejos imaginativamente exaltados. A pressão dos desejos ultrapassa qualquer contenção sensata, de tal forma que a exaltação imaginativa transforma-se em uma agitação cuja única lei é a exigência crescente de descarga imediata. Os desejos, fonte de toda a tensão interior, não podendo mais ser contidos, fazem com que a energia psíquica cesse de acumular-se. O trabalho intrapsíquico, a combustão da energia bruta dos desejos, diminui. O fogo interior se apaga, e a consequência disso é a falta de pensamentos lúcidos, luz do espírito, e dos sentimentos fortes, calor da alma. A esfera supraconsciente e espiritual morre, e com ela toda possibilidade de prazer intenso. A felicidade, sentido último da vida, vê-se substituída por uma euforia beata, consequência de uma perda gradual da visão das exigências sublimes. O indivíduo afetado, mesmo que essencialmente diminuído, jacta-se de conhecer e abraçar a vida inteira e todas suas possibilidades. O sofrimento essencial, causa da culpabilidade do nervoso, exprime-se no banalizado sob a forma de um vago mal-estar tedioso, consequência do vazio interior que ele se esforça por preencher através da caça ofegante de prazer, ou através do automatismo de um trabalho obsessivo, destinado a realizar os desejos exaltados de posse material e de posição social. A forma convencional de banalização continua sendo perigo, tão grande, porém secreto, que corrói e mina as bases culturais e sociais da vida dos homens. O intelecto que perde sua lucidez não é senão um pensamento carregado de afetividade primitiva, cego e extremamente permeável a todos os erros correntes. Isto não impede que o banalizado convencional mostre-se astucioso e intrigante na perseguição de seus fins individuais, frequentemente pouco confessáveis. Contrariamente à clarividência mítica e à sua psicopatologia simbólica, a patologia moderna toma essa deformação psíquica em razão de sua frequência pela condição normal da vida, o que bloqueia toda a verdadeira compreensão da psicologia humana, base da tradução dos mitos. O homem, afetado por essa forma de banalização, perde gradualmente sua personalidade. Sua vida, desprovida de qualquer direção interior, regula-se pelas convenções sociais, a opinião pública, os preconceitos de época. Encontra-se completamente determinado pelo meio social,
é animado unicamente por uma culpabilidade convencional, o medo do escândalo, a angústia diante da opinião dos outros. A convenção é a medida comum e uniforme do banalizado. Esta redução a uma medida comum, a uniformidade na opinião, em suma, a submissão banal, não é senão a caricatura da livre adesão à lei inelutável do espírito, a qual o banalizado, revoltado contra o espírito, não quis ou não pôde submeter-se. Seu estado de alma é o castigo por essa revolta frustrante, que no fundo é tão somente uma forma de submissão perversa. Veremos como o mito simboliza esta deformação, confrontando-a com seu apêndice inverso, a nervosidade. Na floresta sombria, símbolo do subconsciente, habita um bandido, Sinis, que assalta os viajantes perdidos e se compraz em amarrá-los entre duas árvores curvadas à força. As árvores, símbolo das forças vitais, quando soltas, elevam-se bruscamente, rasgando o homem ao meio. Esta dilaceração é um claro símbolo da nervosidade. Mas nessa floresta simbólica encontra-se um outro monstro gigante, um bandido chamado Procrustes, que captura os homens perdidos e estica-os sobre uma cama, para reduzi-los a um tamanho uniforme, a uma medida comum. Corta os pés daqueles que são muito grandes e alonga, esticando-lhe as pernas, os muito pequenos. Visto que tanto os pés como as pernas simbolizam a alma, o procedimento de Procrustes simboliza claramente a banalização, a redução da alma a uma medida convencional. A justa medida do ideal grego comporta o equilíbrio entre as forças impulsivas e espirituais. Dado que essas forças são de diferente grandeza em cada indivíduo, o ideal grego é uma medida que estabelece uma distinção essencial entre os homens. A medida comum de Procrustes é, portanto, a inversão banal do ideal. A mitologia grega conhece, inclusive, uma representação ainda mais apropriada dessas duas formas da doença psíquica, o símbolo de Caríbides e Escila. Esta representação demonstra, da maneira mais surpreendente, a dificuldade de encontrar o justo meio, a fim de evitar o perigo das duas formas opostas de exaltação, imaginativa e ativa. Escila simboliza a nervosidade. Ela é representada pelo dragão de múltiplas cabeças de serpente. Caríbides significa banalização. Não é simbolizada por nenhum ser vivo, mas pelo abismo, pelo redemoinho que engole o navegante à deriva. O duplo perigo monstruoso encontra-se em pleno mar, símbolo da vida. Escília e Caríbides são monstros marinhos, subordinados a Poseidon, símbolo supremo da lei que governa a banalização, pela qual a deformação banal, o castigo da falta vital, encontra-se, tal como a nervosidade incluída no sentido da vida. Depois desses exemplos, antes de tudo episódicos, é conveniente proceder à tradução de mitos completos que simbolizam os dois aspectos da banalização convencional, o lucro e a luxúria, depravação das duas pulsões corporais, material e sexual. Um mito que trate da deformação em questão, evidentemente não poderia ser a narrativa de um combate. Tal mito colocará em relevo, antes de tudo, a estupidez da banalização, que em função dos gozos prometidos e também em razão da ausência de culpabilidade e, portanto, da euforia que a caracteriza, toma o castigo, a perda progressiva das qualidades superiores, por um estado desejável. Toma-o por um presente enviado pela divindade.
Esta insensatez do intelecto desiludido exprime-se maravilhosamente num mito grego, particularmente interessado por descrever esta perversão, não sob seu aspecto hediondo e assustador, mas sob uma forma grotesca e risível. Pode-se acrescentar, incidentalmente, que a função catártica do caráter cômico consiste, tal como na arte, em rir-se da perversão de outrem. O humor, por outro lado, é um riso sublime, rir-se de si mesmo e das próprias faltas. Portanto, uma forma catártica, infinitamente mais libertadora, uma maneira de vencer a vaidade culposa.